Oi, gente, bom dia, tudo bem? Do último vídeo para esse, né? Eu demorei aí um pouco para voltar aqui e eu quero continuar falando aí ainda sobre propósito, sobre o que faz te acordar todas as manhãs, né? Ontem eu postei, quem acompanhou nos stories, né? Um do Joel J e um outro lá de uma... esqueci o nome dela agora. E fala basicamente a mesma coisa, né? O Joel J falando sobre o trabalho, trabalho, trabalho. Fortaleça aquilo que você é bom, né? Não dê ouvido para as pessoas. E a monja falando que te faz acordar todas as manhãs. Descubra o que te faz acordar todas as manhãs. E como eu disse, né, no vídeo anterior sobre propósito, sobre a vida fazer sentido, né, para nós, eu vim trabalhar com uma amiga, né, que me estendeu a mão, a Dani Brandt, e ela tem uma consultoria de RH, a RHF Talentos, e ela já tá nessa estrada aí há uns 3 anos, né, e tá me dando a oportunidade aí de vir trabalhar com ela, e tenho aprendido muito, e todos os dias a gente cresce um pouco mais, né? Porque dar ouvido, dar voz à nossa voz, na verdade, né? É o nosso dom, mas nós temos que lapidá-lo todos os dias. E hoje esse vídeo, na verdade, é mais para deixar aqui gravado. Eu quero deixar gravado como um dia da gratidão. Porque ontem eu tive 3 notícias. É como se fossem confirmações, né? Pérolas que eu estou gerando por dar voz à minha voz. E nós achamos muitas das vezes que nós ouvimos, né, as outras vozes, as outras pessoas, né? Não nos ouvimos, não ouvimos as nossas vozes de dentro de nós que está lá gritando, e vamos deixando os nossos sonhos e propósitos pelo caminho. E nunca me achei capaz, assim, que eu fosse capaz de direcionar tantas vidas, né, como tem acontecido. E uma das pessoas ontem é um rapaz que veio de um relacionamento que eu digo networking, através de uma amiga que eu conheci de um antigo trabalho, e ela trouxe o currículo do irmão, 22 anos, sem experiência, trabalhou 3 meses num lugar, 3 meses no outro lugar, e quando eu peguei aquele currículo eu olhei, né, e eu falei, nossa, dá para melhorar. Era difícil, porque ele tinha passado por alguns lugares que muitas pessoas ficam muito tempo e ele tinha ficado pouco tempo, mas mesmo assim eu falei para ela, dá para melhorar. E ele estava fazendo uma faculdade de logística online, EAD, e então fui conversar com ele e eu percebi ali uma pessoa assim bem tímida. Quando comecei a conversa com ele, para entender um pouco ali das suas experiências, motivo de saída, um pouco da sua vida pessoal também. Eu converso com as pessoas muito por áudio, WhatsApp, e ele começou a escrever por texto. E ali eu já percebi que ele era uma pessoa tímida, e aí eu disse, olha, preciso que você me mande áudios. Porque o tom da voz, a entonação da voz, a forma que a pessoa fala,
as palavras que a pessoa fala, conjugação verbal, tudo isso você consegue perceber, direcionar muita coisa na pessoa. Você consegue ver para onde ela está indo, o que ela precisa. Depois de 15 anos, mais de 15 anos aí de RH, com pessoas, na voz, nós percebemos muita coisa na pessoa. E aí eu já percebi que ele era uma pessoa tímida, não gostava de falar, é como se estivesse dentro de um casulo. E fui fazendo o currículo, tratando o currículo dele, entendendo um pouco. E ali já comecei a perceber que tinha mais coisas e coisas pessoais. Tinha passado por alguns desafios, algumas percas familiares. Mas ele era um jovem que tinha valor. Ele tinha uma família, ele tinha uma base familiar. E aquele currículo, na verdade, né, que eu refiz, na verdade, passamos dias ali conversando, todos os dias, orientando ele, perguntando o que ele fazia nas horas vagas, tentando mostrar para ele mesmo que mesmo ele não tendo gerado ainda um valor profissional na carreira dele, ele era um ser humano e ele tinha um valor como pessoa, né? Como filho, como irmão, que ele tinha os valores dele. E fui resgatando aquilo dele, a autoestima dele, falando que além de tudo, né, para quem tem uma fé, eu tenho uma fé em Deus, eu sou cristã. Comecei a resgatar isso nele, percebi que ele também tinha uma fé, já teve uma fé, que ele era filho de Deus, que ele era uma criação de Deus, que ele era perfeito aos olhos de Deus, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e que eu também acredito muito na energia que a gente emana para o universo, e que quando nós nos sentimos mal, não acreditamos no nosso potencial, quando nós achamos que nós não valemos nada, nossos pensamentos, a nossa mente, ela mente para nós. Na verdade, a mente, ela repete, né, os padrões. Então, ele passou por 2 empregos que não deu certo. Então, a mente fica repetindo aquilo, que ele vai falhar, que ele não conseguiu. E a todo tempo, ele ficava com a repetição na mente dele, que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que ele não tinha experiência. E quando eu falei para ele, você está cursando uma faculdade, no que você é bom? Ele gosta de computadores. Eu falei, o que você faz nas horas vagas? Ah, meus amigos me chamam, as lojas aqui do lado, familiares, conhecidos, para que eu conserte máquinas, computadores. Eu falei, você vai falar isso na entrevista, você faz isso nas suas horas vagas. Vamos colocar isso no seu currículo, que desde essa época você atua com isso, que você mexe com computadores, né? Você é bom em Excel, você está fazendo essa faculdade, vamos buscar um estágio. Ele nunca tinha pensado nisso, num estágio, desconhecia. Então, nós vemos, assim, muitos jovens bons, com valores, que muitas das vezes é aquilo que eu falei no último vídeo. Eles precisam serem olhados nos olhos, eles estão parados, às vezes lá na beira da estrada, precisando que alguém pegue na mão dele, né, dele, e fala, aqui é o caminho. E quando eu falo dar voz à sua voz, é isso. Às vezes tem muita gente aí pelo caminho, parada, esperando você ouvir a sua voz, para você dar a voz para outra pessoa. E eu não sou coach, eu não sou nada, mas eu sou filha de Deus também. Ele me criou. Eu tenho um talento, vários, inclusive, que eu tinha deixado enterrado. E por palavras de pessoas que falaram já pra mim que eu não servia pra nada, que eu não sabia fazer nada, que eu só fazia coisa errada, que queriam me descartar, né?
que já estavam cansados de mim numa determinada fase da minha vida aí. E eu guardei, eu acreditei naquelas palavras, eu validei aquelas palavras em mim. E eu levei isso pra mim por 3, 4 anos e enterrei todas as minhas pérolas que eu gerei ao longo da minha carreira por 10 anos, na profissional que eu construí. Porque essa mesma pessoa que também me ajudou a me construir, depois me ajudou a me desconstruir. E as pessoas fazem isso com as outras. Nós fazemos isso com as pessoas. Da mesma forma que nós construímos pessoas, nós desconstruímos também. E às vezes a gente acha que o nosso conhecimento é pouco. Ah, eu não sou nada. Eu não sou coach, eu não sou psicóloga. Eu não sou nada. Mas aquela pessoa só precisava do quê? De um currículo, de uma palavra, de atenção, de direcionamento, de falar você pode, de apoio, falar para ela vai, você consegue, ajudar ela a mudar a energia dela, ajudar ela a olhar para dentro dela e ver que ela tem valores. Sim, nós todos temos valores. Mesmo que você não tenha gerado ainda uma